Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Não, mano, gato? Tudo bom? Bom, olha aí, nós de volta. Tava com saudade da minha cara? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Me respeite, seu canalha. É nóis. Bora. Seguinte, meus queridos, vamos continuar hoje de Roma aí, ó. Vai de leve, calma, não acelera. Ah, professor, estamos atrasados. Tamo nada. Fica tranquilo que o papai tá no controle, certo? Então, a gente vai ter tempo suficiente para chegar ao fim do conteúdo previsto, como a gente vai nesse modelo aqui até o final desse ano, sem maiores problemas, beleza? Então hoje a gente vai falar agora já chegando ao fim do processo do que a gente precisa conversar sobre Roma. A gente chegou ao Império Romano, falamos sobre política do pão e circo, da Pax Romana, no período em que Roma domina tudo o que quis. E agora a gente começa a falar sobre o porquê que nós estudamos Roma, quais foram as influências deles no nosso mundo e entender por que Roma vai se enfraquecer, certo? É nóis. Enquanto isso, irmão, faz um favor, abre, enquanto eu vou dar um recadinho aqui, abre por gentileza o seu livro na página 172, que a gente vai utilizar bastante páginas a partir da página 172, 172. Firmeza total? É nós que tá, vagabundo. Então bora lá, se liga, já abriu aí? Página 172. Não abriu ainda? Falar pra você, hein? Ah, malandro, abre aí, por favor. Certo? Não, abre aí. Vai, gente, página 172. Vamos começar olhando esse mapinha aí. Firmeza? É nóis. Certo? Aliás, mapinha não, mapinha a gente volta depois. Mas deixa aí. Seguinte, a gente falou então que Roma, agora como vai começar, hein? Presta atenção. A gente presta atenção aqui, ó. Faz favor. Obrigado. Então é o seguinte. Se liga, Mauro Gato. Então, meus queridos, dá uma olhada aí, por favor, na página 172, você vai ver um mapinha, tá ligado? Você vai ver o Mar Mediterrâneo aí no meio, o Mar Mediterrâneo está entre a África e a Europa, beleza? E o Oriente Médio, a Ásia ali. Então, é um mar que fica entre três continentes, ótimo, lindão, da hora. É um mar extremamente importante para Roma, tanto é que Roma conquista esse mar, pelo menos as regiões que ficam ao lado do mar, e chama de Mare Nostrum, o nosso mar. Beleza. Se você reparar na página 172, toda essa parte amarela vai ser a parte conquistada pelos romanos, beleza? O Império Romano atinge seu auge com esse território amarelinho aí. Só que se você olhar, tem uma parte lá em cima que os romanos não conquistaram, certo? Eles vão até uma determinada parte ali. Aí você fala, nossa, mas por que eles não conquistaram o resto? Meus queridos, eles não quiseram, não se interessaram muito por essa região, beleza? Por alguns motivos. É uma região mais gelada, não tinha muito o que oferecer na agricultura ou pecuária, certo? No máximo oferecia pessoas, mas pessoas acabam, beleza. Não queriam também áreas que fossem desérticas, que é o caso aqui da África. Então, na África ali para baixo, não tinha nada além do deserto Saara, além de areia. Então, não se interessaram. E da parte da Ásia para lá, alguns povos também não tinham nada interessante. Então, os romanos conquistaram tudo que eles quiseram, mas não conquistaram tudo. Notem isso. Eles conquistaram tudo que eles pretendiam, que eles tinham intenção, que eles tinham vontade, mas não conquistaram tudo. Deixaram muitos povos sem conquistar. O que os romanos chamam de bárbaros. Os povos que os romanos não conquistaram, então não faziam parte do Império Romano, os romanos vão chamar de bárbaros. Qualquer povo que não era romano é bárbaro, é bárbaro, é bárbaro. Firmeza? E esses povos que não foram conquistados pelos romanos, porque eram bárbaros, não tinha nada interessante lá, esses povos vão ser importantes para a gente entender por que Roma não sobrevive. Firmeza? Roma vai cair, digamos assim, Roma vai entrar em declínio por causa também desses povos, não só por causa deles. Beleza? Então, só para deixar claro, isso aí, guarda essa informação, que esses povos que Roma não conquistou, os bárbaros, vão ser importantes para a gente depois. Bom, Roma conquistou então toda essa parte amarela. Se você reparar desse mapa aí, irmão, tem mercadoria pra caramba sendo produzida em vários setores do Império Romano, beleza? E essas mercadorias não ficavam paradas nessa região, elas circulavam por todo o mar Mediterrâneo. Mercadoria que estava ali na região da Espanha ia até o Egito, que ali da Antioquia ou
ai caramba, esqueci o nome, de Cartago, elas iam até Roma, iam até Dácia, então quer dizer, as mercadorias circulavam bastante nesse território amarelinho que era o Império Romano. Só que para a mercadoria circular, ela vai sozinha? Não, né? Tem gente que vai ter que levar essa bagaça. É aí que tá a pegada também, meu chapa. Pessoas iam. Pessoas de regiões diferentes, com culturas diferentes, com conhecimentos, línguas diferentes, arte, modos de viver completamente diferentes. E essas pessoas não vão só trocar mercadorias, elas vão começar a trocar conhecimento, trocar cultura, trocar experiências, vão começar a trocar saliva também, dar umas beiçadas umas pessoas nas outras, certo? Vão começar a se misturar. Isso vai ser importante, porque o Império Romano, apesar de ter uma cultura romana, você vai começar a ver uma disseminação, quer dizer, vão se espalhar diferentes formas de pensar e elas vão se chocar o tempo todo, beleza? Então vou ter uma mistura de culturas bem interessante aí, certo? Isso vai ter resultado no que vai ser o Império Romano mais para frente, beleza? Se você observar, por exemplo, na página 173, você vai ver 4 tipos de artes diferentes de diferentes regiões, beleza? Então você tem ali um galinho em forma de um jarro em forma de galo da Itália, você tem um gladiador, uma estátua de terracota de um gladiador da região do Marrocos. Você tem ali também um colar de ouro feito aonde? Na Bulgária, olha, leste europeu. E lá em cima você também tem uma ânfora, que era tipo de uma jarra de água, da região de Roma, também na Itália. Então, apesar de serem coisas diferentes, né, de áreas diferentes, eram mercadorias que circulavam ali pelo Império Romano, beleza? E é claro, imagina, um cara que está lá do outro lado da Bulgária, do outro lado da Europa, tem contato com um colar, fala, nossa, que colar cabuloso, como é que os caras fazem isso, como é que faz isso, como é que eu consigo fazer? Então, há essa troca de culturas, e isso vai ser extremamente importante para disseminar o conhecimento de arte, de engenharia, de formas de pensar no Império Romano, beleza? Tudo bem? Então, agora eu vou pedir para você abrir na página 174, 175. Então, beleza. A gente já falou sobre a página 174. Na primeira aula sobre Roma eu falei sobre ela, certo? Porque uma das principais contribuições de Roma no nosso cotidiano é a língua. O nosso português é derivado do latim. O latim era a língua falada em Roma, beleza? E aí a gente falou sobre essa proximidade. Temos muitas palavras em português que são muito parecidas com as palavras em latim, beleza? Então, você tem esse quadro aí, por exemplo, em português, afetividade, em latim era affectus, então, como é próximo, beleza? Português, caridade, em latim era caritas, beleza? Em português, generosidade era generosium, belo nome. Então, há uma coisa muito próxima, beleza? A nossa língua ela é derivada do latim, certo? Beleza? Tem uma coisa também que não foi falada aqui até então, mas os romanos também ajudaram a propagar o cristianismo na Europa, beleza? O Cristo, ele vai nascer e vai se desenvolver, vai crescer, vai ser crucificado durante um período de governo romano ali no Oriente Médio, beleza? Na região ali de Israel, era uma região onde você tinha o domínio dos judeus, os romanos, eles permitiam que os povos cultuassem os seus deuses desde que pagassem os impostos. Só que Cristo ele vai ser perseguido pelo governo local romano, vai ser preso, crucificado, porque isso era contra os interesses de Roma, né? Mas muitas pessoas viram Cristo, viram que ele passou, ouviram seus ensinamentos e depois de um tempo, o mesmo Cristo que foi crucificado, ele vai começar a ser aceito por uma parte do governo romano, certo? Depois de muitos anos, é óbvio, né? 100, 200 anos. Então,
os romanos, de fato, foram os responsáveis pela... Responsáveis não, né? Mas foi durante o governo romano que ocorreu a morte de Cristo, mas depois de um tempo, o cristianismo, quer dizer, a religião que utilizou as palavras de Cristo e os pensamentos de Cristo para se fundar, certo? Ela vai ser aceita pelo governo romano e vai se espalhar. Então, depois de algum tempo, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do governo romano, e a partir daí, no império todo romano, nesse território que a gente viu lá na página 172, o cristianismo vai se espalhar. E é por isso que ele chega aqui para a gente também. Por quê? Porque a região de Portugal era controlada por Roma, antes, lá na Idade Antiga, e esse cristianismo vai se espalhar ali também. E como Portugal colonizou a gente, esse cristianismo chega aqui no Brasil, beleza? Essa é uma coisa extremamente importante de Roma também. Roma, ele vai espalhar o cristianismo em todo o seu território, no final do Império Romano. Firmeza? Ótimo. Se você olhar aí na página 175, tem uma coisa também interessantíssima, que é a questão da engenharia romana, beleza? Se você colocar, cara, desculpa, se você colocar aí no Google, colocar Coliseu, por exemplo, vai aparecer o Coliseu Romano, cara, esses malucos fizeram uma arena que cabiam 150 mil pessoas, era muita gente, beleza? Os caras conseguiam levar água de uma região para outra com aproximadamente 200, 300 quilômetros e utilizando aquedutos, quer dizer, utilizando tipo de cano de pedra, que se você olhar, você fala, não, tá reto, esse negócio não tem como a água escorrer, a água vai ficar parada lá em cima. Eles utilizavam uma inclinação mínima capaz de fazer com que a água corresse, não corresse de forma rápida, mas sempre correndo para levar a água de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, certo? Os caras eram cabulosos, a engenharia romana, claro, se utilizou da engenharia que começou lá no Egito, na Mesopotâmia, na Fenícia, na Pérsia, dos hebreus, dos gregos, mas os romanos também foram capazes de desenvolver uma engenharia utilizando todo o conhecimento de outros povos. Por isso é interessante estudar a história, beleza? E eles também, aí tem uma coisa legal, abre aí na página 176, por gentileza, eles vão ser importantes no direito, na organização das leis. O direito romano, certo, foi o primeiro a organizar as leis, a fazer um estudo das regras das leis, das regras gerais, formando então os códigos de leis, beleza? Você tinha muitos romanos, provavelmente os patrícios, que tinham grana, que estudavam demais lei. Para a grande maioria dos romanos, você saber das leis era uma forma de básica para você sobreviver no mundo deles, beleza? Então uma pessoa tinha obrigação sim de conhecer as leis. As crianças eram obrigadas, as crianças que estudavam, é óbvio, eram obrigadas a ficar copiando várias vezes as leis das 12 tábuas, beleza? Era coisa pra caramba, hein? Por quê? Porque para os romanos era importantíssimo você conhecer as leis, porque assim você não seria passado para trás, assim ninguém ia te enganar, você tinha conhecimento. Olha lá, naquela época os caras já manjavam. Quem tem conhecimento não é enganado, não aceita qualquer asneira que falam aí, certo? E hoje a gente tem bastante isso, não com a gente, né? Ainda bem. Bom, então os romanos têm uma influência enorme. Só que, claro, como tudo na vida acaba, tudo acaba, não tem jeito. Como eu já disse, menos a minha paciência com vocês. E os romanos vão começar a sofrer com isso. Vocês vão perceber que, por causa de algumas características do Império Romano e algumas coisas que ocorreram durante o governo do Império Romano, Roma vai começar a perder sua força. Vai. Quais são essas coisas? Isso são cenas de próximo capítulo, certo? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa o sono proporcionado. Vai de leve na manguarda da Marília. Ó, meu time tá demais, hein? Usa a máscara, cabeça. Não acabou ainda. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Calma, vai acabar, mas mete máscara aí, por favor. Firmeza? É nós que tá. Abraço. Fui, tiozão.